Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados. Dr. Tiago Proença dos Santos, já aqui foi partilhado muita coisa e já agora dar-lhe uma nota de apreço pela forma objetiva e muito clara e até corajosa com que nos tem estado a responder às questões e a tocar nos vários temas. Portanto, eu vou tentar não repetir as perguntas já aqui foram feitas, mas ainda assim, com aquilo que nos vai dizendo, ainda persistem algumas dúvidas e eu compreendo que possa até nem ter particular vontade de avançar com algumas respostas, como já aqui disse, mas eu vou ter que questionar de todo modo. E por isso queria também dizer-lhe que naturalmente compreendemos tudo aquilo que nos explica quanto a ser médico e ao dever de atender, seja que for, qual for o paciente que apareça à sua frente com um problema, mas ainda assim eu queria perguntar-lhe com que frequência é que acontecem situações destas, que não é o mesmo que estar numa consulta marcada, agendada, com uma determinada criança e o irmão, de repente, está com sintomas, não é a mesma coisa que serem enviados repetidos e-mails com um caso de uma doença muito rara a uma determinada médica para marcar a consulta. Aliás, eu queria lhe perguntar, porque a sua colega, a doutora Joana Coelho, quando esteve aqui na CPI, deu-nos conta de que, de facto, também partilhou que havia resistência à marcação desta consulta. A sua colega, a doutora Ana Sofia, partilhou inclusivamente que era comum haver pedidos por vias não oficiais de situações destas, portanto, pessoas que estão a residir fora de Portugal, e eu queria lhe perguntar que vias não oficiais são estas, porque à partida não é uma criança que está com uma convulsão nas urgências. Agradeço a pergunta. Aquilo que eu lhe posso dizer é que as vias são as mais variadas. Eu falei da urgência, falei de ter um irmão em consulta, pode acontecer ter um paciente em consulta que me diz que o irmão não veio com ele, mas tem um outro filho que tem queixas similares e ele não está lá, faço um agendamento. Pode ser um contacto de um colega de outro hospital que faz o pedido para o agendamento. Posso lhe dizer um contacto recente que tive do grupo do Hospital Pediátrico de Coimbra, em que de forma oficiosa a minha colega sabia que havia alguns procedimentos que nós fazíamos no nosso hospital, um determinado tratamento, e discutiu comigo um doente que ela lá tinha e eu disse que achava que o devia avaliar e ele veio ser avaliado. Portanto, existem inúmeras formas de nos serem referenciados doentes e de nos ser pedido essa observação. Aquilo que eu nunca tive nenhum caso, e já o disse previamente, é em que esse pedido tenha sido feito de forma institucional. Ou seja, outra forma acontece em doenças raras, e nós às vezes falamos em congressos sobre isso, receber mails de doentes que me pedem, o meu filho, nas redes sociais, de mais variadas maneiras, o meu filho tem esta doença, ouvi o doutor a falar sobre isto, gostava de ter uma segunda opinião. E essas consultas, se tiverem cabimento, podem ser agendadas e nós damos a opinião que achamos desse doente. Muito bem, mas neste caso não era um pedido formalmente, porque nos disse que não queriam inclusivamente pôr na agenda porque não tinham um pedido formal para agendar. Na sequência da reunião de serviço que tiveram, esta foi a conclusão a que chegaram, certo? Não percebi a sua pergunta. Há pouco, disse-nos que tiveram a reunião de serviço em que abordaram este tema e que não queriam agendar desde logo, portanto, pelas razões do custo do medicamento, enfim, tudo aquilo que nos explicou, mas também porque não tinham nenhum pedido formal para agendar a consulta. Não, aquilo que eu lhe disse foi, se houvesse um pedido formal, nós tínhamos que fazer a marcação, porque era um pedido formal. Vem do Centro de Saúde. Isso não existia. Não havendo um pedido formal... Considera que havia um pedido institucional? A expressão que usou agora? Não, aquilo que houve foi um pedido diretamente à médica e a médica não fez essa marcação, nem seria obrigada a fazê-lo. Volto-lhe a dizer, nem do ponto de vista legal, nem do ponto de vista ético, porque, volto a dizer, as doentes estavam a ter tratamento noutro centro. Aquilo que nós fizemos foi um compasso de espera, ou seja, imagine que combinamos ir a um determinado sítio. Eu posso dizer-lhe, mas vamos a este sítio jantar, mas atenção que ele é dispendioso, para fazer essa reflexão antes de estarmos no sítio. Portanto, aquilo que nós fizemos foi avisar os órgãos superiores do nosso hospital, atenção, vocês estão-nos a pedir para marcar estas consultas, mas estas consultas vão ter anexas um preço. Estas consultas vão levar a um tratamento igual ao que fizemos no verão.
E não estamos a falar da mesma situação, porque estas doentes, volto a repetir, Certo. são crianças que estão a ter já um Exatamente. tratamento eficaz noutro país. Eu diria que não há dúvidas nenhumas de que as vossas preocupações enquanto médico serão sempre a de assegurar que os pacientes são tratados e, portanto, que saberiam que as crianças estavam a ser tratadas, isso não está em causa. Mas tem dito várias vezes hoje, e disse agora a responder-me, que a direção do hospital vos estava a pedir. E o que eu queria mesmo perceber é quem é que pediu à doutora Teresa Moreno para agendar a consulta, porque disse há pouco que a doutora Teresa não agendou nem à primeira, nem à segunda, nem à terceira. O primeiro pedido foi feito diretamente pela mãe através de um mail. Os outros, eu não consigo verdadeiramente responder-lhe porque não tenho registado o nexo de quem é que lhe falou primeiro. E só a doutora Teresa Moreno é que lhe poderá responder. E, aliás, eu acho que ela já respondeu. Mas eu não vou repetir a resposta dela porque não sei se é verdade. Mas diga-me uma coisa, na reunião de serviço que tiveram, podia ter resultado tomarem a iniciativa de marcar. Não quiseram marcar. Daí resultou uma carta devido à resistência que tinham e ao desconforto que sentiam. Com certeza, até porque acabou de dizer que os órgãos de direção do hospital estavam a pedir e que vocês estavam a alertar que entendiam que esse não era o caminho. Com certeza saberá quem foram as pessoas que perguntaram. Quem pediu? Aquilo que Além da eu mãe, posso dar nota daquilo que a doutora Teresa Moreno disse foi que esse pedido partiu da direção do nosso serviço e da direção clínica do hospital. Muito bem. E eu queria fazer-lhe outra pergunta, porque o Dr. Luís Pinheiro disse-nos aqui que a doutora Teresa Moreno tinha registado no registro clínico a indicação do pedido pelo ex-secretário de Estado Lacerda Salles, como poderia ter registado de outra coisa qualquer, de um centro de saúde, de outro hospital. Isto faz-lhe sentido ou daquilo que é a sua relação com a doutora Teresa Moreno e do contacto que teve a acompanhar o caso, na verdade, foi uma forma da doutora Teresa se poder proteger, tendo em conta que Acho não que foi tinha uma forma da particularmente- doutora Teresa Moreno se poder proteger. Muito bem. E considera, ou daquilo que sabe e foi acompanhando, acha que o próprio Dr. Luís Pinheiro foi pressionado por alguém ou que de facto queria ele próprio que a consulta fosse marcada? Não faço a menor das ideias. Muito bem. E pergunto-lhe ainda como é que descreve o papel da doutora Ana Isabel Lopes, porque quando a doutora Ana Isabel Lopes esteve aqui na CPI, deu a entender de que não havia particular resistência dos médicos e que não tinha sido por isso que a carta tinha surgido e, portanto, como é que vê este comportamento? Não sei se acompanhou e se viu a audição, mas o que é que nos tem a dizer sobre isto? Qual é que foi o papel da doutora Ana Isabel? Estamos a falar a 4 anos de distância e admito, porque isto na altura não teve o impacto público que está a ter hoje, que ela não tenha tido percepção da resistência que nós estávamos a pôr. É a única explicação que eu vejo. Muito bem. Então, concluindo só, para lhe perguntar, daquilo que foi ouvindo, porque com certeza conversavam uns com os outros, já nos disse que ouviu os vários nomes, mas eu gostava que me respondesse diretamente a esta questão. Ouviu, e se sim, com frequência, com que intensidade, se várias vezes ou não, que a indicação era expressa do ex-secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles, e se, com os fatos que tem hoje e com aquilo que é o conhecimento que tem hoje, diria que acredita que, de facto, a indicação veio do ex-secretário de Estado. Eu vou-lhe ser o mais honesto possível. Eu, até isto ser discutido, não fazia ideia de quem era o senhor secretário de Estado da Saúde na altura, até porque, infelizmente, eles vão mudando com uma grande velocidade. Portanto, eu nunca ouvi falar em nenhum nome em concreto, eu ouvi falar no secretário de Estado, mas não sei se é secretário de Estado, se é secretária de Estado, isso nunca houve nomes envolvidos. Dr. Tiago, então veja, o Dr. Tiago é médico. Sou médico. Subscreveu e redigiu uma carta em protesto àquilo que se estava a passar e às pressões que, enquanto médicos com autonomia, estavam a sentir por parte da direção do hospital e, inclusivamente, sabe, porque já nos disse que a doutora Teresa Moreno, se quisesse, teria marcado, não quis marcar e usou esta expressão, foi pressionada, muito pressionada para marcar. E, inclusivamente, disse que ouviu vários rumores sobre os vários nomes que têm sido falados nesta CPI. Portanto, não me vai dizer agora que não sabe quem era o ex-secretário de Estado da Saúde. Juro-lhe que não sabia, até ser discutido agora recentemente, na altura eu não sabia quem era o secretário de Estado. Sabia-se que havia uma... Isso para vocês
deputados é muito relevante para nós. Pronto, não sabia o nome, mas... certo. Ou seja, no fundo, só para esclarecer, não sabia qual era o nome, portanto, o nome especificamente podia ser Lacerda Salles, podia ser outro qualquer, mas sabia que era o ex-secretário de Estado da Saúde. Para estes efeitos é o que leva. Ouvi que houve um pedido da Secretaria de Estado, do Secretário de Estado da Saúde, sim. Mas não faço ideia se isso é verdade. É isso que eu quero que perceba. Eu estou a tentar ser o mais franco e direto possível. Agora, há coisas que eu sei, há coisas que eu não sei. E há coisas que eu ouvi e que têm o valor de rumores de corredor que eu acho que é zero. E acho que também se está a sobrevalorizar isso. Eu não faço ideia se isso é verdade. Certo. Eu perguntava-lhe isto apenas porque, como compreende, aquilo que nós procuramos aferir nesta CPI é se há ou não uma interferência política em todo este processo. Naturalmente, todos nos preocupamos com crianças e todos queremos que crianças sejam tratadas e, portanto, o que está aqui em causa não é, naturalmente, a autonomia técnica dos médicos, nós não pomos em causa a convicção que têm com a vontade de tratar crianças, mas sim perceber se há ou não interferências políticas. E, portanto, é isto que nós estamos aqui a tentar perceber, mas eu julgo que da sua audição eu, pelo menos, fiquei com essa convicção muito clara. Muito obrigada, não tenho mais questões.